Carlos Alberto Vieira, 51 anos, editor executivo do Diário Lance do Rio de Janeiro e um jornal nacional. Bem, minha primeira memória é curiosa. Eu sou de uma família que tem muito vascaíno, né? O meu nome é Carlos Alberto Vieira, né? Descendente de portugueses, muitos vascaínos, mas quando eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos, eu comecei a acompanhar futebol, gostar do Flamengo e principalmente a partir de 73. Bom, naquele período o Flamengo vinha com uma sequência de derrotas muito grandes, se eu não me engano, 7 derrotas seguidas jogando no Maracanã do Fluminense de 1-0, e a partir dali eu falei, poxa, se eu estou torcendo para o time que... Como é que esse time perde tanto e tem uma torcida tão entusiasmada? Eu vou fazer parte dessa torcida também. E foi em abril de 76, eu tinha 10 para 11 anos de idade e, de repente, já era um domingo de manhã e um amigo do meu pai tinha um bar em Botafogo, me falou, poxa, não quer que eu leve seu filho para o Maracanã? Quando ele me ligou e falou aquilo, eu falei, claro que vou. Vim aqui, fiquei atrás do gol e o Botafogo perdeu. O Flamengo ganhou de 1-0, o gol do Caio Cambalhota. Chegar aqui no Maracanã, aquela coisa... Já estava entupido para ver o jogo preliminar. No time preliminar tinha o Júlio César Uriguelia e o primeiro lance que eu vi foi um cruzamento do Júlio César Uriguelia no time de juniores e saiu um gol do Flamengo. E vamos lá, pessoal, o Flamengo tinha o Zico, né? Isso aí é uma coisa que para a minha geração é realmente muito forte. Na época, né, pré-adolescente, eu me lembro mais da sensação de chegar e vir escondido do meu pai, o gol que eu não vi, o cara que comemorou ali, não foi o jogo em si. Obviamente o pai influencia o filho, né? O meu pai não me influenciou, ainda bem, senão eu era Vasco. Quem vem ao estádio sabe que a torcida do Flamengo é muito especial. E isso foi crescendo cada vez mais, essa vontade de estar muito próximo. Então eu diria para você que praticamente toda a minha adolescência e o início já da maturidade ao adulto, acompanhar o Flamengo era quase que uma religião nos domingos. Vou botar de 75 até 84. Eu vim aqui aos jogos no Maracanã para 30, 40 mil, isso era o jogo do Flamengo contra o time pequeno, 100 mil, 120 mil, então todo aquele ambiente que o torcedor do Flamengo faz, o torcedor do Flamengo é diferente, porque o pessoal fala que é muito oba-oba, né? Se o Flamengo ganhar 3 partidas seguidas já está disputando o título mundial, né? Então esse tipo de... eu tenho muito dessa graça, o torcedor do Flamengo é um torcedor engraçado, é um torcedor para cima. E o Flamengo não era apenas o jogo em si, entendeu? Era o dia seguinte com as brincadeiras, com as gozações. O ano de 78 foi um ano um pouco complicado para mim na escola. Eu era um aluno relativamente estudioso, mas naquele ano só queria ir para a praia. Então eu estava pensando, pô, o Vasco vai acabar se classificando para a final, mas poxa vida, eu queria muito ver. Se o Flamengo for campeão, eu não ver esse jogo, né? Então o que eu vou fazer? Só que eu estava em recuperação. Bem, eu consegui o dinheiro e para voltar tive que armar em cima do ônibus, né? Mas eu consegui entrar para ver esse jogo e eu vi o jogo da geral, bem próximo do gol, né? O gol que está aqui atrás. A geral antigamente, que ficava mais ou menos nessa posição, ela era muito baixa. E eu era criança, meio criança ainda, né? Eu era baixinho, eu não conseguia ver todos os lances. Aí o que acontece? Eu não cheguei a ver o gol em si. De repente era escanteio para o Flamengo, né? Depois eu fui ver que o Marco Antônio, que foi o zagueiro, que chutou para a lateral quando não precisava. Eu fui ver o Zico bater o escanteio, eu vi a bola no alto e eu vi de repente uma comemoração muito louca, né, da torcida, gol do Flamengo, obviamente, e veio o Rondinelli comemorar do meu lado ali, onde eu estava. Eu até hoje me procuro nas imagens, mas eu não consigo me achar. Eu estou naquele bolo ali, que tem uns 4 mil torcendo do lado do Rondinelli, mas eu vou até contar uma historinha aqui que aconteceu na final de 78. Por morar... meu pai ter um bar em Botafogo e eu morar em Copacabana, eu era sócio do Botafogo. E por um motivo, eu tinha pego uma suspensão, eu nunca fui bagunceiro, mas eu era Flamengo, então eu gostava de falar que era Flamengo, o pessoal me dava umas suspensõezinhas. Eu voltei pro Botafogo na segunda-feira, logo depois do gol do Rondinelli. Quando eu cheguei no Botafogo para fazer uma brincadeirinha, eu levei a única camisa que eu tinha, não tinha lá muito dinheiro, tinha uma camiseta branca com o escudo do Flamengo. Eu abri para brincar com o pessoal, peguei uma nova suspensão. Uma versão beta é que a camisa ela é muito chamativa. Eu acho que a camisa do Flamengo ela é muito bonita para criança, né? Dá vontade de ter. E o Flamengo é um time vencedor. É muito gostoso torcer pro Flamengo, né? Você não tem um ranço. Entendeu? O Flamengo ele é o Flamengo porque ele tem toda a paixão em torno dele. O Flamengo não é um time da televisão. Como para qualquer flamenguista da minha geração, estava aqui no 6-0 contra o Botafogo. Esse aqui é o grande jogo.
O Flamengo ganhou do Botafogo de 6-0 na semana que eu completei 15 anos. Então o Flamengo me deu esse presente de 15 anos. Era um domingo, estava meio chuvoso. Eu falei, poxa vida, pô, tá na semana do meu aniversário. Não, eu vou nesse jogo, né? O Flamengo e o Botafogo, aquela gozação que eles tinham desde 72 por causa de 6-0. Eu pensando, vai que o Flamengo consegue um resultado histórico. Eu jamais iria imaginar que seria aquele 6-0. Parecia ser um jogo interessante. E o Flamengo vinha mordido. O Flamengo tinha sido eliminado pelo Botafogo no Brasileiro. O primeiro tempo já foi 4-0, já estava uma loucura. E a torcida queremos 6. A coisa mais legal daquilo é que quando saiu o gol do Andrade, a torcida inteira do Flamengo gritava, a gente quer que seja 6-0, não quer 7. E obviamente eu não dormi naquele dia, comprei todos os jornais do dia seguinte, tenho até hoje. O jogador quando chega no Flamengo, aquele mesmo ambiente que eu falo que eu senti para virar torcedor, o jogador sente. Então a sensação que a gente dá, que eu tenho, é que o jogador sempre dá um pouquinho a mais. Ele consegue superar as suas próprias deficiências. Então o que acontece é que o Flamengo ele consegue ter um algo mais também para o seu jogador e sempre consegue criar grandes histórias, grandes vínculos dos seus jogadores com o próprio clube, né? Então quer dizer, um jogador que simboliza, se eu falar aqui algum, eu vou estar esquecendo. Mas vamos considerar aí pelo histórico, desde o iniciozinho até morrer, vamos botar o Carlinhos, né? Então, quer dizer, é sempre muito legal essas histórias e o Flamengo, torcer para o Flamengo é ficar para cima. Dependendo de uma vitória, a gozação já está acontecendo e é muito gostoso torcer para o Flamengo, essa é a grande verdade.